Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Jesus. Deus é bom e cuida de mim e cuida de você. Eita glória! Nós servimos a um Deus grande, a um Deus tremendo, a um Deus maravilhoso, a um Deus soberano, mas um Deus que cuida de mim e cuida de você. Eu não sei como você amanheceu nessa segunda-feira. Eu sei que oh glória, eu amanheci uma bênção de Deus e vendo assim a presença de Deus em minha vida, vendo a mão do Senhor sobre a minha vida, vendo os livramentos de Deus na minha vida. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus, ele é maravilhoso. E quando Deus tem um propósito em nossas vidas, escuta bem essa palavra. Quando Deus tem um propósito na minha vida, na sua vida, aconteça o que acontecer, mas Deus faz cumprir os planos dele para a nossa vida. Glória a Deus. Dê glória aí onde você está. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Mas você pode olhar assim e dizer, irmã Solange, hoje, segunda-feira, eu estou no deserto. Mas eu quero dizer a você que se Deus tem um propósito para a sua vida, e eu creio que ele tem, vai passar. Esse deserto vai passar. Irmã Solange, hoje eu estou abandonado, tipo, lançado em uma cisterna, igual José do Egito. Mas eu lhe digo, se Deus tem um propósito na sua vida, vai acontecer. Deus vai fazer. Então, nessa manhã, vamos ler um versículo só do livro de Eclesiastes, capítulo 3. E vamos orar ao Senhor, crendo que o Espírito Santo de Deus se faz presente e que ele irá falar ao meu coração e ao seu coração. Abra aí a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Só o primeiro versículo. Depois nós iremos ler outros versículos em outros livros. Mas nós iremos ler esse versículo e iremos orar ao Senhor. E esse versículo do livro de Eclesiastes, irmã Lúcia Nascimento, ele diz assim. Depois que nós lermos, nós vamos orar. Ele diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito embaixo dos céus. Bom dia, Edna Maria. Edna Alves, minha prima, Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. E eu creio, nós entrando agora, eu creio que o Senhor irá falar ao seu coração. Agora, em nome de Jesus, Deus irá falar, como falou ao meu coração agora. Nós estamos ao vivo nessa live e eu creio que Deus vai falar tremendamente ao seu coração. Feche os seus olhos. Senhor Deus e amado Pai, grandioso, sublime, santo, Deus forte,
Deus soberano. Senhor, tu és um Deus maravilhoso, magnífico. Senhor, não há outro Deus igual ao Senhor. Não há outro Deus igual ao Senhor. Mas, Pai, tu és um Deus tão grande e mesmo assim o Senhor se importa comigo. O Senhor se importa conosco. O Senhor ouve a nossa oração. E nós cremos, Pai, que como filhos teus, que o Senhor tem um propósito em nossas vidas. Mesmo que hoje nós estejamos atravessando um deserto, mesmo que hoje nós amanhecemos nos sentindo desprezado talvez pelos filhos, desprezados pela família, desprezado pelos amigos, pelos parentes. Mas, Pai, nós cremos que o Teu Espírito Santo está conosco e que se o Senhor tem um propósito em nossas vidas, vai acontecer. Os planos do Senhor, ninguém pode mudar. Ninguém pode frustrar os teus planos, Senhor. Então, Pai, continua falando aos nossos corações. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Amém. Minhas irmãs, essa palavra que está aqui no livro de Eclesiastes, eu acho que é uma palavra muito conhecida. Muito conhecida, muito conhecida. Eclesiastes capítulo 3, aonde vai dizer que tudo tem um tempo determinado e há um tempo para todo propósito embaixo dos céus. Aí, como eu iniciei dizendo aqui, irmã Solange, é porque você não sabe como eu amanheci hoje. Como meu coração amanheceu hoje. Talvez eu tenha até amanhecido com alegria, mas aí eu tive uma notícia e me entristeceu. Ou então eu fui dormir triste e ainda acordei assim. Mesmo que a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E eu fui dormir chorando e acordei chorando. Saiba que um dia para o Senhor é como 1000 dias para nós. O tempo do Senhor. O tempo do Senhor é o Kairos. O Senhor, no tempo dele, ele vai resolver sim. Ele vai alegrar sim. Se tiver nos planos de Deus, de dar vitória, ele dá. Hoje, dando aqui um pequenozinho testemunho. Hoje cedo, né, todo dia cedinho, a irmã Lúcia sabe, eu vou na casa do meu cunhado, que mora aqui vizinho. Todo dia. Olhar os filhos deles, pequenininho. Todos eles me chamam de madrinha. Todos me chamam. Eles têm as madrinhas deles. Mas eles me chamam. Eles têm um amor muito grande por mim e eu por eles. E eu vou todos os dias. Eu fico triste quando eu não vou lá antes deles irem para a escola. E hoje eu fui, como eu faço todo dia. Chegando lá, meus irmãos, eu tive hoje um grande livramento. Eu quase nem... Fiquei com tanta dor que eu quase nem... Eu digo, meu Deus, eu não vou nem aguentar gravar. Eu chegando na casa do meu cunhado, todo dia ele sai para comprar o pão. Aí ele traz o pão dele e o meu. Todo dia. Ele dá o nosso pão, meu cunhado. Ele é o irmão do meu esposo. Todo dia. Então eu estava lá. Ele tinha emprestado a moto dele ontem à noite para o genro. E ele tinha uma motinha, daquelas motos, uma Biggs, que ele vende assim, carro, essas coisas. E ele não tem o costume de ligar a moto no pé, só partida elétrica. Como eu tenho um costume, eu liguei essa moto para ajudá-lo.
Na hora que eu liguei, a esposa dele veio por trás, sem nenhum entendimento, e botou uma marcha, sem eu esperar. Olha a situação das minhas mãos inchadas, olha. Olha a situação dos meus braços e minhas pernas foi direto na coluna. Por um triz eu não bati a cabeça, sem capacete, sem nada. Eu estou toda machucada. E eu louvo a Deus que eu não atropelei as crianças que estavam tudo ali do meu lado. Madinha, Madinha. Ai, Madinha conseguiu ligar a moto. Eu consegui ligar. Mas eu não coloquei a marcha. Mas ela veio por trás e disse: Eita, Solange conseguiu. Solange conseguiu. Quando ela botou a marcha por trás sem eu ver, a moto foi, ó, e me jogou na coluna com toda a força. E eu ia de cabeça, mas o Senhor me deu livramento. Glória a Deus. Então, Deus, eu quero dizer a você que Deus, Ele cuida de mim e cuida de você. Eu não sei se daqui a alguns minutos eu vou conseguir andar direito por conta da minha perna, que machucou muito, né? E o sangue ainda está quente. Mas eu sei que o Senhor deu um grande livramento. E eu não entendo a razão pela qual Deus permitiu que eu fosse lá hoje. Mas eu louvo a Deus. O que eu quero dizer a você nessa manhã, que entrou aqui nessa live? Nós vamos para o início da Bíblia. Nós vamos para a história de José do Egito. Não vou me alongar muito, não. É só para lhe dizer que quando Deus tem um propósito na vida de alguém, Ele faz. Ele faz. Deus abençoe a sua vida, Aline Ribeiro. Deus abençoe. Estou com saudade de você. Só vou aí correndo. E quando às vezes demora um pouquinho, a gente não se vê, né? Glória a Deus. Deus é bom demais, mas eu amo você e suas filhas. Deixa eu dizer. José do Egito, ele foi abandonado pelos seus irmãos. Todo mundo conhece essa história. Ele foi um filho muito amado pelos seus pais. Era um filho escolhido de Jacó. E o que aconteceu? Ele foi jogado em uma cisterna. E foi jogado em uma cisterna pelos seus irmãos, por ciúme, por não entender o propósito que Deus tinha na vida de José. Às vezes nós somos desprezados por pessoas, por parentes, por não entender o propósito de Deus nas nossas vidas. Ou às vezes até desprezado por irmãos em Cristo, por alguma situação. A gente não entende no momento. Leninha Alves, ô Glória, tá as duas aqui junto hoje, Deus é bom. A gente não entende o propósito de Deus. E ali José, aqueles irmãos iam matar ele. Mas não era propósito de Deus que José morresse. Não. Mas ele tinha que passar por aquele estreito. Era propósito de Deus que ele tivesse ali. Muitos dizem que não era para ele ter contado os sonhos, mas era propósito de Deus. Por isso que ele foi para aquela cisterna. E ali ele foi vendido como escravo para o Egito. E aquele pai dele passou muito tempo no deserto, chorando a falta do seu filho. Passou muito tempo. José foi mantido como escravo, foi trabalhar, né, na casa de Potifar, foi o governador da casa de Potifar, depois foi para cá, ficou preso por conta da mulher de Potifar. É uma história tão conhecida, né? E lá Deus tinha um propósito dele passar dentro daquela prisão bastante tempo. E às vezes Deus também tem um propósito na minha vida e na sua.
de passar um tempo recolhido em algum lugar, recolhido em algum deserto. Mas tudo tem um tempo determinado para todo propósito embaixo dos céus. Até uma enfermidade, Deus tem o tempo e a hora de curar. Ou não, se for da vontade dele, se for plano dele, acontece. Deus tinha um plano para a vida de José. E o pai dele passou muito tempo chorando a morte daquele filho. Um filho que estava vivo. Bom dia, Raniele Oliveira. Um filho que estava vivo. Mas Jacó chorou a morte daquele filho. Então eu não sei quanto tempo você está aí chorando no seu deserto. Saiba que se Deus tem um propósito para a sua vida, vai chegar também o momento de alegria, como chegou na vida de Jacó. Quando ele foi chamado lá, José disse: deixa aqui o teu irmão mais novo e vai buscar a tua família. Porque José queria encontrar o seu pai. E quando Jacó volta, vai ali naquele lugar, ele pensa que talvez fosse o fim. Já tinha sofrido tanto. Mas era o começo de uma alegria. E ali ele viveu longos anos ao lado de José e dos filhos de José. Então, se você está atravessando o seu deserto hoje, saiba que Deus, ele é soberano. Ele é fiel para cumprir o que ele prometeu a você. O Senhor, ele mostrou em sonhos a José. Ele revelou em sonhos a José o que iria acontecer. Mas para acontecer, ele teve que passar por cisternas, por prisão, por momento de choro, por muita renúncia. Ele passou. Mas lá na frente, o Senhor honrou José. Porque chegou o tempo de Deus. Chegou o tempo de Deus na vida de José e na vida de Jacó. Chegou o tempo da alegria de José rever o pai que desejava. Chegou o tempo dele ver o seu irmão Benjamim, que ele chorava de saudade. E o pai que ele tanto amava. Da mesma forma também Jacó, que chorou durante aqueles anos todos, talvez segurando a roupa do filho, aquela roupa ensanguentada, mas que não era o sangue do seu filho. Não era. E muitas vezes nós passamos anos sofrendo por algo e não entendemos o propósito de Deus. Eu quero dizer a você nessa manhã, confie, confie e confie. Porque Deus, ele é fiel para cumprir o que ele prometeu. Mesmo ele sendo um Deus poderoso, grandioso, ele se importa com você e comigo. Hoje, quando eu levei essa queda, bom dia, Leninha, minha linda. Quando eu levei essa queda hoje, eu disse, meu Deus, eu fiquei entalada, porque eu não entendi. Eu tinha saído daqui, já tinha deixado a Bíblia aqui nesse lugar, aqui da mesa, tudo preparado. Eu disse, agora eu vou fazer a visita que eu faço todo dia, eu vou olhar meus menininhos. Dou um cheiro na cabeça de cada um e eu digo, boa aula para tudo. Quando eu chego lá, encontro meu cunhado meio mal-humorado, porque não estava sem o transporte para ir comprar o pão.
E o outro filho dele já ia sair na moto para o hospital, que trabalha no hospital. E eu disse, liga no pé, a moto liga, mas ele, como a moto dele é partida elétrica, ele não sabia nem ligar, ou talvez também não tivesse sem poder fazer o movimento na perna. E aí eu fui lá e liguei. Quando eu estou, a esposa dele, sem nenhum entendimento, chega por trás, sem eu perceber, botou uma marcha. E eu me joguei na coluna, não deu tempo nem apertar no freio, nem o de mão e nem o de pé. Eu só sei que eu virei por cima e me joguei na coluna. E aí tô aqui com as mãos, como eu mostrei, ralada, braço roxo, perna. A perna foi direto na coluna, tá aqui, ó. Chega, tá assim minha perna. E correram todo mundo com gelo, e o sangue escorrendo aqui na minha perna por conta da mão que sangrou. E eu digo, meu Deus, mas a minha preocupação era com aquelas crianças, que eu podia ter atropelado. Elas duas que ficam tudo grudadas em mim quando eu chego. E ela só ficava, meu Deus, matei Solange, matei Solange. Nem ela entendeu o que ela fez. Mas na hora eu só fiquei no meu coração, Senhor, obrigado, porque eu não bati com a minha cabeça nessa coluna, Senhor, obrigado, porque tu tem um propósito, Senhor, na minha vida. Senhor, tu tem um propósito na minha vida. É isso, é isso. Quando nós cremos que Deus tem um propósito e nós confiamos, nós não aceitamos ficar caído. Nós podemos até cair, mas a palavra do Senhor diz lá no Salmo 37, ou é 137, fugiu o momento. Se cair, não ficará prostrado. Se cair, não ficará prostrado. E eu me levantei tão trêmula e eu digo, Senhor, eu não sabia se as lágrimas desciam, eu não sabia se eu agradecia, eu pular, eu não podia pular, porque a dor era tão grande na minha perna e a perna já começou logo a inchar e eu digo, meu Deus, que livramento que tu me deu, Senhor. Acabou a moto. Acabou a frentinha da moto. Ralou toda. E estava com a placa de vendas nova, para botar lá na porta, que ele bota todo dia na porta. E ela dizia, foi melhor acabar a moto do que você. Ela ficou tão apavorada. E eu digo, meu Deus, o inimigo, ele tem sede. Ele tem sede na minha vida e na sua vida. Por isso que a palavra do Senhor disse que nós temos que vigiar. Porque ela é uma pessoa que eu tenho ela como uma filha. Nós nos damos muito bem. E quando ela viu que eu consegui ligar, ela ficou tão alegre. Talvez ela pensou que a bizinha tivesse embreagem e eu tivesse segurado. Eu não sei como foi. Eu sei que foi assim, ó. Só foi o pipoco na coluna. O inimigo tentou, mas não conseguiu. Então eu louvo a Deus. Se você hoje amanheceu assustado ou recebeu uma notícia assim que lhe entristeceu, ou você amanheceu hoje se sentindo só, abandonado, como José, lá dentro daquela cisterna, chamando os irmãos, Simeão, cada um ele chamava pelo nome, me tira daqui, me leva para perto do meu pai. E eles faziam plano, era de matá-lo. Mas não estava nos planos de Deus que José fosse morto, porque o Senhor ia usar ele lá na frente. Então, se tu tá passando hoje estreito, talvez dores físicas, saiba que Deus tem um propósito para a tua vida, de honrar. Se tu continuar sendo fiel ao Senhor, o inimigo ele pode até tentar te machucar assim, ó, ralar a grossura da minha mão, ó, como tá inchada. Minha perna vocês não queiram nem ver como está. Mas eu digo, se Deus tem um propósito, pode até tocar no teu corpo,
mas não vai tirar a tua vida, porque tua vida pertence a Deus. Tua vida e a minha vida pertence a Deus. A tua casa e a tua família pertence a Deus. Deus permitiu que José ficasse ali naquela cisterna para livrar da morte, da fome, a família de Jacó. Para isso ele passou anos sem entender o motivo do choro, o motivo da angústia. Deus sabe de todas as coisas. A palavra vai dizer aqui no versículo 4, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de pratear e tempo de saltar de alegria. Ao tempo de chorar, Jacó chorou, José chorou. Você pode também estar chorando, mas vai chegar o tempo de você saltar. Não é só de se alegrar, dar um sorrisozinho, não. É de você dar um glória e saltar de alegria. Ó, o braço roxo. Ô, glória! Obrigado, Senhor, eu tô viva! Obrigado, Senhor. Quando meu filho não entrou na UFCA, na Federal daqui, ele passou. Mas na hora de fazer a matrícula, nós fizemos a pré-matrícula, quando ele tinha ainda 19 anos para a medicina, houve uns problemas na documentação e ele não conseguiu entrar. E nós choramos assim, ficamos tristes. Mas depois de alguns anos, nós saltamos de alegria, eu e ele. Mãe, chegou o dia. Eu entrei, mãe, eu digo glória a Deus, sem esforço. Quando nós menos esperamos, ele estava já, o nome dele na lista de aprovados e tudo deu certo para a honra e a glória do Senhor Jesus. Então, confia no Senhor. Quantas vezes eu não já passei, minhas irmãs, estreito, que eu digo, meu Deus, eu não vou suportar. E quando eu menos espero, a misericórdia, a graça de Deus, imerecida, porque eu não mereço, Deus chega e faz. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, não diga assim, eu sou um abandonado. Eu sou desprezado. Eu oro e Deus não ouve a minha oração. Ele ouve sim. Mesmo ele sendo soberano, grandioso, ele está ouvindo a tua oração. Vai chegar o tempo de você saltar de alegria. Ao tempo de plantar e ao tempo de colher. Ao tempo de nascer e também ao tempo de morrer. Mas só chega no dia que o Senhor marcou. Nada acontece que não esteja nos planos de Deus. Pelo menos na vida de um servo dele, não. Tudo está nos planos de Deus. Só quando nós desagradamos ao Senhor e queremos fazer a nossa vontade, aí o Senhor permite que nós quebre a cara. Mas a vontade dele mesmo é que você salte de alegria, que você regozije de alegria, que nessa manhã o Espírito Santo de Deus traga paz ao seu coração, descanso ao seu coração. Confie no Senhor e diga, Senhor, me ajuda a aguardar, me ajuda a esperar o teu tempo. Como José suportou aquela cisterna, suportou aqueles anos naquela prisão. E ele era inocente, Senhor. Eu quero também suportar e continuar sendo fiel ao Senhor, para que o propósito de Deus se realize em minha vida. Sexta-feira nós começamos um treinamento na igreja
de evangelismo. E eu ia para o sítio. Então não dei meu nome, já dei meu nome de última hora, porque de última hora o varão disse: não, nós não vamos para o sítio. E eu disse: mas os irmãos do sítio? Não, não vamos não, tô indo para casa. Tá bom. Aí eu liguei pro pastor, disse: dá tempo eu ir fazer o treinamento da irmã Solange. Eu fui fazer. Quando ele chega à noite, ele diz: amanhã nós vamos viajar. Eu disse: mas eu dei meu nome, já fiz o curso hoje à noite. Ele disse: não posso fazer nada. Nós só vamos voltar no domingo. E o curso só era sexta, sábado e domingo pela manhã. Aí eu liguei pro pastor: pastor, esteja orando. Porque eu não vou. Tudo indica que eu não vou estar aí no sábado à noite. E nem no domingo, só vou estar no domingo à noite no culto. Aconteceu o imprevisto e eu vou ter que ir acompanhar o varão. E eu fiquei com o coração triste, mas não quis criar contenda. Comecei a orar ao Senhor. E eu quero dizer a você que os planos do Senhor foi melhor do que os planos do meu esposo. Quando nós chegamos lá na cidade que nós fomos, Juazeiro e Barbalha, 2h30 da tarde ele disse: tu quer ir para teu treinamento? Pois então se vira aí nos 30 para dar tempo de fazer a feira, fazer o mercantil, para estar na nossa cidade umas 6 horas da noite. E eu saí na carreira fazendo as compras, apressada, fiz. E eu: Senhor, toma conta, eu quero estar com os irmãos, Senhor. Meus irmãos, para finalizar, eu quero dizer que Deus honrou e Deus me trouxe. E eu estava lá dando glória no meu coração estava lá, mais a irmã Lúcia, mais a irmã Helena, mais todos os irmãos. Eu concluí o curso, eu louvei a Deus. Eu não gosto nem de falar, porque Deus, ele é tremendo demais na minha vida. Foi tão maravilhoso. Eu vi a mão do Senhor mudar os planos do meu esposo assim, de uma maneira que só quem conhece Deus sabe que foi ele, porque eu sei que foi Deus. Foi Deus. E aí, quando ele ligou: tu quer ir ou tu quer ficar aí mais tua mãe? Porque ele sabe que eu amo a minha mãe e eu quero sempre ficar com ela. Mas Deus está em primeiro lugar. Eu disse: eu quero ir para a igreja. Aí, mãe: minha filha, tu vai me deixar? Eu disse: mãe, em primeiro lugar está o Senhor. Eu preciso ir. Ela disse: pois vai, minha filha, pois vai. E olha, foi bem depressa, ó. E eu cheguei a tempo. Glória a Deus. Por isso que o inimigo, ele tem tanta sede em minha vida. Mas ao meu lado, ao meu redor, o Senhor acampa anjos. Mesmo que o inimigo esteja como um leão querendo me tragar, um leão querendo me comer, mas o Senhor acampou anjos. Eu acordei na madrugada com meu esposo gritando em um pesadelo. E quando eu disse: o que é que está acontecendo? Ele disse: era um leão me comendo, estava me comendo, já tinha devorado o Alisson, que é o nosso filho, e já estava me comendo também. E eu fui repreender o inimigo. De que está repreendido em nome de Jesus. E quando é cedo, olha, acontece isso comigo. Mas louvado seja Deus, porque o meu Deus é grande, é poderoso para salvar, para libertar, para cuidar da minha casa e para dar vida àquele que está morto. Aquele que está morto. Glória a Deus. Vamos cantar um louvor para a honra e para a glória do nosso Deus. E esse louvor é assim: tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo, tu és
és tremendo. Oh, glória! Vamos orar a Deus. Vamos agradecer a Deus, porque apesar de toda glória que o nosso Deus tem, Ele se importa comigo e com você. Se você está aí hoje dentro da cisterna, saiba que tem o tempo de você sair. Se você está atravessando um deserto, saiba que Deus já determinou o tempo. Saiba que você não está só. Que você não está só. Que os anjos do Senhor estão aí ao seu redor, cuidando de mim, cuidando de você. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai amado, santo, 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 Senhor é o teu nome. Louvado, Senhor, é o teu nome. Engrandecido, Senhor, é o teu nome. Oh, meu Deus, que alegria, Senhor, eu sinto, Pai, nesse momento, pela tua presença em minha vida, Senhor, pela tua mão, a tua poderosa mão sobre a minha cabeça, sobre a minha casa, mesmo eu sabendo que o inimigo está assim com os dentes afiados, desejando, Senhor, devorar, mas o Senhor não permite, porque o Senhor já deu ordem aos anjos ao nosso respeito, para que nos guarde, Senhor, para que nos livre, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque mesmo muitos irmãos atravessando deserto nessa manhã, eles não estão só. Mesmo tendo recebido notícia triste, Senhor, mesmo estando hoje dentro de um poço, Senhor, mesmo se sentindo abandonados, Senhor, pelos seus familiares, eles não estão só. O teu Espírito Santo está ali, Senhor, cuidando, guardando, Senhor, e consolando. Louvado seja o teu nome e engrandecido seja o teu nome para todo sempre. Glória a Deus e aleluia. Glória a Deus, dê glória a Deus a esse Deus, porque você está aí. Eu não sei o que é que você está passando, eu não sei aonde você está, o estreito que você está, mas o nosso Deus, ele é onisciente, ele sabe, e ele é onipresente, ele está aí também, e ele é onipotente, todo poderoso, pode tudo. Ele pode tudo, não tenha dúvida disso. Se ele não fez ainda, é porque ainda não chegou a hora. Mas que há um tempo determinado para todo propósito embaixo do céu, há sim. E se Deus tem propósito para a sua vida, e eu creio que ele tem, vai acontecer. Se apegue ao Senhor e confie nele. Beijo da irmã Solange. E até segunda-feira, se assim for a vontade do nosso Deus. E eu vou aqui cuidar das minhas raladuras, né? E das minhas pancadas, porque o Senhor já foi na frente. Ele já estava na frente, colocando ali uma barreira de proteção. E eu creio que nosso Deus é grande. Beijo para vocês. Uma semana abençoada e cheia de livramento. Em nome do Senhor Jesus.